O nome Sofonias é uma verdadeira confissão de fé. Quer dizer, o Senhor protege. Ele se identificou melhor do que qualquer outro dos profetas menores, remontando sua linhagem 4 gerações até Ezequias. Ele foi um bom rei que levou o povo de volta a Deus durante o tempo do profeta Isaías. Sofonias viveu na mesma época dos profetas Naum e Jeremias, e talvez de Abacuque. Pelo estilo de sua mensagem, ele provavelmente era bem familiarizado com os escritos dos profetas Isaías e Amós. Além das informações contidas no início do livro, nada mais foi descoberto sobre Sofonias. Mas os pronunciamentos de Sofonias revelam intimidade muito grande com os círculos da corte e com as questões políticas da época. Apesar do profeta utilizar um vocabulário sacerdotal em diversos pontos, não há nada que possa confirmar que Sofonias foi oficialmente ligado ao templo. O objetivo desse profeta foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino implacável e que haveria de vir. No livro de Sofonias, o juízo divino é chamado de o grande dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo o que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal, e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço, em cima das suas casas, e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram, como os pagãos adoram seus deuses, e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém.
Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também, vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia, eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus, não vai fazer nada. Não vai salvar, nem castigar. Por isso os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim e por isso o seu sangue será derramado como água e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata, nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Sofonias, capítulo 2. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. A cidade de Gaza ficará deserta e Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia, e os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo! O Senhor Deus passou esta sentença contra vocês. Vou acabar com Canaã, a sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país, no litoral, vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez.
O Senhor Todo-Poderoso diz: ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre. Ficarão cobertas de espinheiros e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos moabitas e aos amonitas e ficarão com as terras deles. É assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo. O Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então, todos os povos, cada um do seu próprio país, adorarão a Deus. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Assíria no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. Rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas, e corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu. E ela vai virar um deserto, um lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Sofonias, capítulo 3. Jerusalém, cidade rebelde e cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que ele a corrija. Não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem, e os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz: eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim: agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija
e não esquecerão as muitas vezes em que eu os castiguei. Mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz: esperem o dia em que vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim. Pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos do meu Monte Santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês. E vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião. Não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem. Salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro, e todos os povos o respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Ageu é um nome hebraico. Significa festivo, e que tem a ver com o fato dele ter nascido nos dias de uma das grandes festas judaicas.
É bem possível que Ageu tenha visto a destruição do templo de Salomão junto com o profeta Zacarias. Depois de Obadias, Ageu é o livro mais breve do Antigo Testamento, mas a sua mensagem não é menos relevante por isso. A missão de Ageu, muito bem cumprida, foi mostrar que se o povo desse prioridade a Deus e à sua casa, seria sempre abençoado. Ageu tinha as qualidades de um bom pastor, um encorajador cuja palavra estava em sintonia com o coração do povo e com a mente de Deus. Por isso ele foi o mensageiro do Senhor, levando junto ao povo desanimado a segurança da presença de Deus. O templo estava destruído e o povo tinha sido levado como escravo. Israel foi exilado por 48 anos na Babilônia. Mas agora, o rei Ciro derrotou o Império Babilônico e decretou que Israel voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Coube ao profeta Ageu lembrar que a liberdade veio de Deus e não do rei. Mesmo assim, menos de 15 anos depois, as coisas não estavam dando muito certo para o povo de Israel, que já estava cuidando mais de suas coisas do que das coisas de Deus. Essa é a mensagem central de Ageu. Como no tempo de Israel, às vezes, quando as coisas não vão muito bem em nossas vidas, queremos colocar a culpa em tudo. Mas o que Deus estava dizendo através do profeta é que o povo mesmo era o culpado de sua própria desgraça. Com o coração longe dos caminhos de Deus, era preciso voltar ao primeiro amor. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Têm comida, mas não é suficiente para matar a fome. Têm vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Têm roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas.
E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o grande sacerdote, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: Eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo a Zorobabel, o governador de Judá, a Josué, o grande sacerdote, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ageu, capítulo 2. Neste 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com Zorobabel, o governador de Judá, com Josué, o grande sacerdote, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte: Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse: Vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão:
Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficarão puras. Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam: Sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse: o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus, são impuros todo o povo deste país, tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. O Senhor Deus diz: pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romãzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, o dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte: eu vou fazer tremer o céu e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. E quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Zacarias significa o Senhor não se esquece. O pai dele era o sacerdote Berequias e sua família estava entre os quase 50.000 judeus exilados que regressaram da Babilônia a Jerusalém em 536 anos antes de Cristo. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, do governador Zerubabel e do sumo sacerdote Josué. Ele era muito jovem quando começou o trabalho como profeta e sacerdote. Sua mensagem foi de repreensão, exortação e incentivo. Em primeiro lugar, o profeta censurou a comunidade pós-exílica por ter perpetuado os maus caminhos e atos de seus ancestrais.
Ageu e Zacarias foram profetas pré-exílicos complementares. Zacarias era o mais novo e começou a profetizar cerca de 2 meses depois do breve ministério de Ageu. Enquanto Ageu chamou o povo para construir o templo de Deus, Zacarias convocou a comunidade ao arrependimento e à renovação espiritual. Sua tarefa era preparar o povo para a adoração e o serviço adequado no templo. Zacarias é conhecido como profeta messiânico pelo número de vezes em que se refere à vinda do Messias. Quase 4 séculos antes do acontecimento, ele descreve em detalhes fatos marcantes, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, fiquei muito irado com seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês: voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês. Mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram: o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, do 2º ano do reinado de Dario, eu, o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite tive uma visão. E nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas. E atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse: ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo
mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte: esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas. Pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também: anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas. E ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Tive outra visão e vi 4 chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que querem dizer estes chifres? Eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro, os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou 4 ferreiros. Eu perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. Zacarias, capítulo 2. Tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei: aonde você vai? Vou medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso, outro anjo veio se encontrar com ele. E o primeiro anjo disse: corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir: Jerusalém terá moradores de novo, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá, que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade, e ali mostrará a sua glória. O Senhor Deus diz ao seu povo: atenção, atenção! Vocês que são prisioneiros na Babilônia, fujam! Fujam daquele país do norte! Eu os espalhei por toda parte, mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês, e toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros. Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor
Todo-Poderoso me enviou. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e ele morará com eles. Aí o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com eles. Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial de Deus na Terra Santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Zacarias, capítulo 3. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás! Que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene! Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo. Cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E, como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome, e num só dia vou tirar o pecado deste país. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Zacarias, capítulo 4. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que é que você está vendo? Estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite.
há 7 lamparinas no candelabro, e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo: meu senhor, o que quer dizer isso? Você não sabe? Não, senhor. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar: que beleza, que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que veem tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei: e o que querem dizer as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também: e o que querem dizer os 2 ramos da oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe? Não, senhor. Então ele explicou: eles representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro. Zacarias, capítulo 5. Tive ainda outra visão. Vi um livro em forma de rolo que estava voando. E o anjo me perguntou: o que é que você está vendo? Estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. O anjo explicou: neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que Ele mandará esta maldição, e ela entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dEle. Ela ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas, e não sobrarão nem vigas nem pedras. O anjo que havia falado comigo voltou e me disse: olha o que vem vindo agora. O que é isto? É uma cesta, e ela representa os pecados do povo deste país.
A cesta tinha uma tampa de chumbo. Levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou. Esta mulher representa a maldade. Então ele a empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. Olhei e vi duas mulheres que tinham asas como as da cegonha. As mulheres voavam, levadas pelo vento. Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando. Perguntei ao anjo: para onde eles estão levando a cesta? Para a Babilônia. Lá, elas vão construir um templo, onde vão colocar a cesta numa base.